Mensagem do dia 29 de janeiro de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Recebamos neste momento, com amor e compaixão, a oferta de experiência e de aprendizagem que a vida nos entrega, para que possamos, com humildade, compreender melhor a nossa própria dinâmica interna, a maneira como verdadeiramente nos posicionamos diante das ocorrências da vida. E desta forma, possamos perceber quais virtudes verdadeiramente conquistamos e quais aquelas ainda precisamos nos esforçar mais para conquistar. Isso porque um dos propósitos da nossa existência aqui neste momento de transição pelo qual passa o planeta Terra é justamente o de colocar em prática as virtudes divinas que se encontram em nossa essência, de modo que as diversas situações apresentadas pela vida, assim como a diversidade de condutas manifestas pelas pessoas que compartilham conosco esta experiência existencial, seja de modo próximo, ou seja como representante da sociedade da qual fazemos parte, estão todas elas contribuindo para o desenvolvimento do ser imortal que somos. Assim sendo, tudo o que vemos do lado exterior representa uma face da nossa condição humana e está a serviço do processo de amadurecimento do ser divino que somos. Por essa razão, a dor que sentimos e que atribuímos a uma ação do outro é justamente o alarme que toca em nosso interior, nos chamando a atenção para algum equívoco de entendimento ou de um posicionamento emocional que não diz respeito ao outro especificamente, mas sim ao modo pelo qual estamos nos manifestando no universo de relações, dentro do contexto existencial que no momento experienciamos. Para ficar mais fácil a compreensão deste tema delicado, imaginemos como se dá a convivência de uma pessoa comum, que apresenta suas virtudes e dificuldades e que de uma hora para outra é convidada a integrar, por determinado período de tempo, uma comunidade pacífica, amorosa, na qual se encontram estabelecidas, de modo prático, as diretrizes da liberdade, da igualdade e da fraternidade, onde não existe crime, assim como não existe a desconfiança como princípio de conduta. Nesta sociedade, o valor do indivíduo é algo que lhe é próprio, não é algo que esteja vinculado à sua origem, à sua etnia, à sua profissão ou a qualquer outra categoria classificatória. Todos são acolhidos em suas necessidades reais, assim como todos são respeitados e considerados por seu modo próprio de ser. Para todos é garantida a oportunidade do estudo e da capacitação, não existindo, portanto, a necessidade de competição. A pessoa comum, que saiu do seu contexto habitual de vida, foi conduzida até esta sociedade e por lá viveu 10 anos. Passado este período, foi conduzida a um outro lugar, a uma periferia de uma grande cidade, na qual havia crime e não havia confiança entre as pessoas. Grande parte das pessoas não eram atendidas em suas necessidades reais, bem como não se respeitava a diversidade de características e de origem de cada um. Nesta segunda sociedade, havia uma hierarquia estabelecida, de modo que as pessoas eram valorizadas pelo que apresentavam em recursos financeiros. E somente estas conquistavam o direito de usufruir de uma educação de melhor qualidade e de assistência na área de saúde. Nesta sociedade, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade eram pouco praticados, de modo que a convivência pacífica no meio social era algo desafiador.
Consideremos estes dois cenários completamente distintos na realidade que apresentam e pensemos em qual destas situações poderemos melhor identificar as virtudes que verdadeiramente se fazem presente na pessoa que, por determinado tempo, passou a conviver com os representantes das duas sociedades. Partindo desse exemplo, constatamos que é muito mais fácil ser virtuoso enquanto convivemos com pessoas que por nós manifestam respeito, consideração e amor em suas atitudes, do que enquanto convivemos com pessoas que não nos respeitam, não nos consideram e que deixam claro em suas atitudes que não nos enxergam enquanto os seres dignos de reconhecimento e de atenção. Acontece que a segunda situação, a do cenário no qual as pessoas em volta estão desconectadas da sua própria natureza divinal, é a que nos convida a nos firmarmos nos valores mais nobres que trazemos em nosso interior. É a que nos serve de teste para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos sobre a verdadeira vida, aquela que se edifica sob a diretriz da verdade, da justiça e do amor, que são os atributos divinos universais. Assim sendo, podemos nos reconhecer na condição de seres divinos que estagiam em um mundo no qual os valores que trazemos em nosso interior são os que modelam o nosso modo de viver em sociedade. Seja esta representada pelo nosso pequeno núcleo familiar, ou seja esta a sociedade maior que abriga toda a comunidade de uma cidade ou a população de um país. Olhando por este prisma, observaremos que no próprio planeta Terra existem vários mundos. Existem regiões nas quais encontramos alicerçadas o esforço de implantação dos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, enquanto existem outras regiões que ainda se encontram nos primeiros passos do trabalho de implantação do princípio da liberdade, nas quais a igualdade é tema que pouco se cogita e a fraternidade ainda é um sonho distante a ser alcançado. No meio destes dois extremos, temos inúmeras regiões, cada uma com suas particularidades, com suas conquistas referentes às diretrizes universais para a convivência pacífica entre os seres, com sua própria história e com seu próprio modo de aprender. É neste cenário que vivemos, neste período que compartilhamos em experiência aqui na Terra. Em determinado momento, nos encontramos entre pessoas que conduzem as suas vidas em uma frequência mais elevada, que nos transmitem respeito e consideração. Em outros momentos, porém, nos encontramos em um cenário hostil, competitivo, nos quais não nos sentimos acolhidos ou considerados. E tudo isso faz parte da nossa realidade de aprendizagem e desenvolvimento. O importante agora é observarmos que as primeiras pessoas, aquelas que nos tratam com respeito e consideração, estão em nossas vidas para nos inspirar e sensibilizar as nossas almas para que possamos colocar em prática essa forma de atuar em sociedade, justamente com aquelas outras pessoas que ainda não foram sensibilizadas para o modo pacífico de se viver. De um lado, recebemos da vida, para que do outro lado possamos ofertar. Com uma mão, recebemos a bênção de amor e gratidão que alguém com consciência nos entrega. De outro lado, estendemos a nossa mão na direção do outro cuja consciência ainda não despertou para estas questões. Desse modo, nos mantemos conscientes de que somos um elo atuante na corrente universal de amor que une a todos os seres da criação. Assim sendo, seguimos a nossa jornada, alinhados e firmes com o propósito maior relativo à vivência do amor neste solo abençoado que o Pai da criação nos concedeu, recebendo as dádivas da vida
como bênçãos de luz que nos conduzem em nosso caminho de redenção. Fiquem em paz, amados seres, na divina paz que nos acompanha durante todo o percurso do nosso despertar coletivo para o amor universal. Somos irmãos.